E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo, dando continuidade a nosso papo aí sobre sociologia aí no curso de Direito. Tá, tive um pouco ausente, peço perdão, os meus vídeos estão um pouco atrasados, mas vamos seguir aí com as disciplinas, né, que nós vamos, os conteúdos que nós vamos trabalhar na segunda VA, tá? Nós falamos um pouquinho sobre sociologia brasileira, que foi a aula 6. Hoje vamos estar com a aula 7, com sociologia e política. Política é um assunto meio chato de conversar, as pessoas não se entendem, as pessoas não respeitam a opinião alheia, cada um puxa a sardinha para o seu lado, fake news, acusações, corrupção, o interesse da população, o bem-estar da população e fica em segundo plano. É uma coisa muito chata, mas uma coisa necessária. Tá? Eu quero deixar bem claro para você, você que está na área do direito, está estudando direito, você pode até dizer que não gosta de política. Isso é um direito seu, é um direito de qualquer cidadão não gostar de política. Mas você não pode dar o luxo de não conhecer política ou não conhecer o contexto político da comunidade ou da sociedade que você está inserido, principalmente para aqueles que desejam ser promotor de justiça ou defensor público, né, ou delegado, né, juiz de determinadas comarcas. Você obrigatoriamente, mesmo não gostando, você tem que estar envolvido, inserido, indireta ou diretamente na política da sua cidade, na política da sua comunidade. Porque muitos vão procurar você por interesse político, muitos vão procurar você por interesses honestos, da política honesta, da política verdadeira, muitos vão querer pegar apoio, pedir apoio para você, e muitos vão querer sua ajuda para tirar do poder políticos corruptos. Então você tem que estar envolvido de uma forma indireta, vamos dizer assim, conhecer o contexto político da comunidade que você está inserido, tá? Você não é obrigado a gostar de política, mas você é obrigado, sim, pela área, a sua atuação profissional, você é obrigado, sim, a conhecer o contexto político da sua comunidade, tá bom? Bem, falando de política, quando a gente traz à mente política, nós lembramos de duas sociedades, né? A sociedade grega e a sociedade romana, tá? Olhando lá no contexto grego, tá? Política, de onde que sai esse nome política? Política vem de polis, né? Polis, que eram as cidades gregas, né? Do estado da Grécia Antiga, né? Aí você tem Decápolis, né? É uma cidade, né? Por exemplo, no Brasil você tem Petrópolis, aqui Petrópolis de Goiás, Teresópolis, Metrópolis, ou seja, polis vem de cidade, né? Isso lá no contexto grego, né? E a gente tem a Decápolis, né? Você tem Atenas, que são polis bastante conhecidas aí no contexto histórico, tá? E o que era política? Ou seja, pensadores dessas cidades, né, filósofos, né, aí você tem Aristóteles, Platão e outros nomes, né, Sócrates, né, quando esses pensadores se reuniam lá com outros pensadores, com outros intelectuais da cidade, discutiam-se acerca de assuntos de interesse da cidade. Aí tinha saúde, tinha economia, tinha agricultura, tinha ciência, toda aquela discussão, todo aquele assunto, todo aquele debate em prol do interesse da polis, isso era política, tá? Política,
todo assunto de interesse da polis, ou política é todo assunto de interesse da comunidade. Tá? Vamos reunir a associação de moradores do bairro Carrilho ou do bairro Amigo para discutirmos qual vai ser a melhor forma de gastarmos o dinheiro destinado a melhorias deste bairro. E essa discussão de interesse da comunidade é política. De interesse da polis é política. Daí vem o nome daquelas pessoas que discutem política. São os políticos. Políticos são as pessoas que discutem assuntos de interesse da polis, da sociedade, que é a política, né, que envolve o interesse para o bem-estar da população. Polis, cidade, assunto de interesse da cidade, política, pessoas que discutem o assunto de interesse da cidade, políticos. Daí, podemos ver que o princípio da política não é ruim. O princípio da política é uma coisa boa. A política é um dos maiores benefícios que a sociedade desenvolveu. Tá? Nossa, professor, política é uma coisa tão nojenta hoje em dia, tão distorcida, tão corrompida. Tá? Por isso veio o nome corrupção. Né? A política foi corrompida. A política foi negligenciada. A política foi distorcida. A política foi contaminada. Entendeu? Daí vem essa nossa repulsa contra a política, né? Mas no essencial, na essência, na sua origem, a política era algo bom, porque reunia você com outras pessoas da sua comunidade para discutir o que é melhor para todos. Tá? É claro que vão ter pessoas que vão ter opiniões diferentes, vão ter pessoas que vão pensar diferente, mas toda a comunidade pensando junta, tá, vai mostrar o que é melhor. E as pessoas que tinham pensamento diferente, o que seria o normal? Bem, se a comunidade decidiu fazer assim, então vamos fazer assim. Essas pessoas que pensam diferente, que têm ideias diferentes ou que são contrárias a determinados pensamentos de algumas pessoas da polis, ou seja, da comunidade, é o que a gente chama de oposição. Mas qual é o sentido da oposição? Eu sou contra. Não importa o que vocês vão falar, nós seremos oposição. Não é isso. Isso é uma distorção da oposição. O que é oposição? Você traz um pensamento, você traz uma proposta, eu analiso essa proposta e vejo pontos negativos nessa proposta. Vejo pontos que não são bons nessa proposta. Então, o que eu vou fazer? Todos são a favor? Alguma oposição? Aí eu vou lá e levanto a mão. Não, eu sou oposição. Tem pontos aí que nós precisamos acertar. Aí volta a discussão, eu apresento a minha oposição àquela ideia, né, criticando alguns pontos daquela ideia, a polis vai ouvir novamente e vai levar novamente à votação. Tá? Se a minha discordância for aceita pela poli, a proposta é mudada. Lembra lá da discussão? O presidente vetou alguns itens do projeto. A proposta é mudada, vota-se de novo a mudança e se todos aprovarem, aí vai lá, o presidente sanciona o projeto elaborado com as propostas. É isso que a gente vê em política, entendeu? A essência é muito boa, a ideia é muito boa, tá? Agora, no contexto grego, vamos dizer assim, a política era um pouco desorganizada. Por quê?
porque ia nas praças, juntava um monte de gente e cada um discutia, um trazia uma ideia, outro trazia outra ideia, outro queria assim, outro queria do outro jeito, outro não, vamos fazer assim, desse jeito é melhor, desse jeito é pior. Aí o que acontece? Muita gente e às vezes não se chegava a conclusão alguma, né? Não se chegava à solução ideal, tá? Porque vencia-se no grito e tudo que vence no grito não é bom. Tá? Então, essa é a questão, vamos dizer assim, bem superficial, bem panorâmica da política na Grécia. Tá? Quando a gente chega em Roma, tá? A política começa a ter um sentido diferente. Tá? O princípio continua sendo o mesmo, porém, as discussões já não são feitas mais em praças públicas. Tá? E não é mais aquela multidão de pessoas. O que Roma faz? Roma, o que eles fazem? Eles fazem uma certa organização. Ei, bairro amigo, tá? Não precisa vir todo o bairro amigo para discutir. Entre vocês, escolham 2 pessoas de vossa confiança. Bairro Carrilho, não precisa vir todo mundo do bairro Carrilho. Entre vocês, escolham 2 pessoas de sua confiança. E assim era feito em toda a cidade, em toda a polis. Das regiões vinham representantes daquelas regiões para que esses representantes possam discutir em grupos menores a política. Esses representantes, no contexto romano, são os senadores, tá? Os senadores romanos. E em vez de ser em praça pública, já é no Senado. Agora, olha que interessante. Olha só que interessante. Na Grécia, um monte de gente discutindo. Em Roma, o Senado já numa quantidade menor, numa perspectiva menor e mais ampla, vamos dizer assim. Na Grécia, uma discussão maior, uma forma diferente, até às vezes grosseira, com gritos, com ofensa. Já em Roma, um negócio mais chique, mais educado, as palavras mais brandas, ninguém atrapalha ninguém, fulano está com a voz, ele fala, não, lá a discussão tá. Agora, você pega esse contexto, Grécia e Roma, traz para os nossos dias de hoje, aqui no Brasil, é o Senado e o Congresso. Os deputados federais, lá aquela discussão que a gente vê, dá até briga, um cuspindo no outro, tchau, querida, aí tem cuspe, tem empurrão. Já no Senado, não, no Senado já estão conversando, Vossa Excelência, aquela coisa tudinha, e um ambiente menor, tá? Pessoas, você tem lá não sei quantos deputados, um estado manda 5, 6 deputados e um senador. Então você vê esse nosso contexto hoje brasileiro de política muito semelhante à política na sua origem. Política tem a ver também com questão de poder. Poder na política, o poder na política hoje, ele está corrompido, Corrompido por quê? Poder não é poder de mandar. Na cidade de Goianésia tem um político poderoso, ele manda e desmanda naquela cidade. Isso não é poder, tá? Isso é corrupção. Poder é a arte do possível. Poder na política é de possibilidades, de conquistas, de realizações. Nós podemos realizar, nós podemos fazer, nós podemos nos organizar, nós podemos construir. Isso é poder. Tá? Precisamos de alguém que nos represente. Esse alguém irá poder falar por nós. Esse alguém vai poder nos representar. Esse alguém terá o poder de representar, dizer sim ou não em nosso lugar. Isso é poder. Por exemplo, Otto von Bismarck diz que a política é a arte do possível.
Tudo é possível na política. Por quê? Porque tudo é possível. Porque o possível vem da força do povo, da organização do povo, do diálogo do povo. Vamos chegar a um consenso comum, a uma ideia comum para realizar o bem comum para a nossa comunidade. Tá? Agora, Conon Vaz del Castillo afirma que, na política, o que não é possível é falso, é mentira. Como assim é mentira? Gente, nós precisamos ampliar o hospital da nossa cidade e tornar ele mais acessível com medicações mais baratas para a população. Será que é possível isso? Aí vem um político, não é possível. Não temos verba. Não é possível, não temos como gastar, não temos como contratar pessoas agora. Ué, se não é possível, é falso. Um exemplo muito comum, eu viajei muito esse Brasil trabalhando, muitas experiências legais. Uma vez eu fui em Manaus antes da Copa do Mundo do Brasil. Aqui da faculdade, vocês imaginam o quarteirão, igual o quarteirão aqui da faculdade, com a Santa Casa de Manaus, uma mega construção, um mega hospital, né, que historicamente, né, praticamente, sei lá, 80% da população ali de Manaus nasceu ali. Então a população de Manaus tem uma ligação muito forte com a Santa Casa de Manaus. Só que quando você vai na Santa Casa de Manaus hoje, e antes da Copa já, desde, né, antes da Copa, muito antes da Copa, Santa Casa de Manaus é um prédio abandonado, caindo aos pedaços. Foi invadido, foi tirado, foi retomado, mas continua sendo muito denegrido. Por quê? Porque dizia que se não tinha dinheiro para reformar a Santa Casa, não tinha dinheiro para manter a Santa Casa. Porque como era um hospital muito grande, o custo era muito alto. Então, infelizmente, deixou-se a Santa Casa aí sendo denegrida, sendo destruída, sendo saqueada por muitos anos. Aí veio a Copa do Mundo, né? O que constrói lá em Manaus? A Arena da Amazônia. Tá? De onde é que saiu esse dinheiro que não tinha para a Santa Casa? Foi levantado um cálculo, né, que o dinheiro que gastou na construção da Arena da Amazônia daria para reformar a Santa Casa, colocar tudo de ponta e manter a Santa Casa por quase 100 anos. Olha só, entendeu? A corrupção onde entra, a distorção da política. Não podia fazer porque não tinha verba. Agora surge uma verba que não sabe de onde saiu, para um outro objetivo, né, que não é o bem comum, que o bem comum seria reformar a Santa Casa, botar a Santa Casa para funcionar, mas o outro objetivo foi construir a Arena da Amazônia com um dinheiro que a princípio não tinha. Viu como é importante? Você que vai ser advogado, você que vai ser promotor de justiça, você que vai ser juiz, viu como é importante você ter conhecimento, estar inserido, estar envolvido, estar tendo ideia do que está acontecendo na política, né, na sua cidade, tá? Aí fala que política não se discute. Isso é besteira. Você tem que discutir política. Você tem que estar envolvido na política. Ulisses Guimarães, né, o nosso, né, deputado aí, histórico, né, um homem sem manchas na política, ele dizia que o poder não corrompe o homem. Tá? O homem que corrompe o poder. Entendeu? O poder não corrompe o homem. O homem que corrompe o poder. Tá? O homem é o grande poluidor da natureza, do próprio homem e do poder. Se o poder fosse corrupto, seria maldito e prescrito, o que acarretaria na anarquia.
Mas o poder, segundo Ulisses Guimarães dizia que o poder é lindo, o poder é belo. Você olhar o nada, sonhar com a comunidade e realizar o possível. Você vê um monte de brejo, uma terra de ninguém, aí você olha, nossa, nós vamos construir a nossa comunidade aqui. Ah, mas não tem água, não tem transporte, não tem isso, não tem aquilo. Não, mas se a gente se organizar, a gente consegue e vamos ter tudo isso. Aí do nada surge uma comunidade, surge uma cidade, surge algo maravilhoso. Isso é bonito na política, tá? Questões políticas, né? Discussões, né? Não tem na política sem discussão, não é política. A política sem debate não é política. O debate, o cidadão participar do debate não é política, tá? Ou seja, a essência da política se chama diálogo. Tá? Às vezes o diálogo é mais forte, aí vem a discussão, vem o debate, mas sem debate, sem discussão, sem a participação do cidadão, não é política, tá? É um outro nome aí, uma outra situação, é corrupto, é outro nome que você queira dar, mas isso não é política. O que fazer frente a isso, ao poder? Por exemplo, quando não há participação do povo, quando não há a voz do povo, quando não há interesse do povo na ação política, qual que é o meu comportamento? Eu posso obedecer, posso acatar em silêncio, tá? Só que qual é a consequência disso? Quando eu vejo que os corruptos estão tomando conta da comunidade, da sociedade, eu que sou o cidadão de bem fico em silêncio, indiretamente eu estou dizendo para ele, não, roube à vontade, fique à vontade, tá? Ou eu posso negociar. Bem, não é assim. Tá? Não, eu não vou votar em você com essa ideia que você está tendo, eu não vou votar. Agora, eu te dou o meu voto, se você fizer dessa forma, que será melhor para todos, entendeu? Ou eu posso enfrentar o poder corrupto, o político que está destruindo a cidade, o político que está roubando merenda, o político que está desviando verba da saúde, eu posso enfrentar, eu posso denunciar isso. Aí eu posso denunciar o promotor de justiça. Olha, promotor, o prefeito que você apoiou está desviando dinheiro da saúde. O que você está fazendo? Viu como a política envolve a nossa carreira? Bem, outras questões do poder é: quem que exerceu o poder? Quem te deu o direito de falar por mim, né, em meu nome? Quem foi você? Você me conhece? Você sabe dos meus interesses? Você sabe da minha necessidade? Como que você chegou até aí? Ah, aí, por exemplo, né? Você aqui de Goianésia, você acha que esse prefeito não serve, ele não pode ganhar porque ele é um corrupto. Mas como você não gosta de política, o que você faz? Você bota o seu voto em branco. Olha aí. Aí tem aqueles que falam assim, proteste contra a política, essa política suja, corrupta, vote em branco, anule seu voto. Você já ouviu isso na televisão? Isso aí é uma besteira e uma arma muito perigosa. Por quê? Por que a pessoa, quando traz essa propaganda falsa, mentirosa, de você anulando o seu voto ou você deixando o seu voto em branco para protestar contra a política, o que está acontecendo? Aquele candidato que você não quer que ganhe, porque ele é um corrupto, ele não vai ter o seu voto contrário, porque você anulou o seu voto e você botou em branco. É menos um voto contra ele. Percebe a natureza da situação? É menos um voto contra um corrupto, tá? Agora, falando sobre poder e governo, tá?
Se nós formos falar sobre política historicamente, nós vamos falar de lugares diferentes, de épocas diferentes, de outras necessidades. Tá? A essência da política, no início, era o bem da população, os políticos não tinham tanta corrupção assim, não tinha tanto interesse, não tinha tanto dinheiro. Né? Pegando o exemplo da minha cidade, né? A minha cidade, Macaé, no Rio de Janeiro, né? As pessoas falam duas coisas, o pessoal mais antigo. Existia uma Macaé antes da Petrobras e existe uma outra Macaé depois da Petrobras. Antes do petróleo, né, a Petrobras se instalar em Macaé, Macaé era uma cidade portuária, vivia de mercado, né, de especiarias, de café, de cana, outras coisas, e peixe. Então não tinha muito dinheiro, não circulava dinheiro em Macaé. E era aquela comunidadezinha de 60 mil habitantes, de 50 mil habitantes, né? Aquela cidade toda arrumadinha, toda limpinha, todo mundo conhece todo mundo se trata bem, é aquela cidade maravilhosa, né? As pessoas eram felizes, tinham segurança. Aí vem a Petrobras e se instala em Macaé, aí traz o progresso, né? Traz o dinheiro, vem os royalties do petróleo. Aí o que acontece? Vem pessoas de fora, pessoas que não são da cidade, pessoas que vêm para trabalhar, aí vai comprando casas, aí vai crescendo o bairro, aí traz todo o benefício que o progresso proporciona, mas também traz tudo de ruim do progresso. Traz a violência, traz a sujeira, traz as periferias, traz a favela, traz a corrupção, porque agora tem mais dinheiro. O prefeito não está só pensando só mais no bem da sociedade, ele está pensando no seu bem, no seu dinheiro, no seu salário. Aí junto os vereadores, não, agora está sobrando dinheiro, vamos aumentar o nosso salário, vamos aprovar o aumento do salário do prefeito, aí a gente aumenta o nosso salário, vamos pedir carro para a gente trabalhar, vamos pedir casa para a gente trabalhar, vamos pedir um monte de coisa para a gente trabalhar, porque agora tem dinheiro. Tá? Por isso são outras épocas, outras necessidades, outras atitudes, tá? Democracia é um regime político, por exemplo, falando de democracia, que é o regime que nós estamos vivendo, é um regime político de soberania de exercício do povo. Lembra da polis, lá no início? O povo discutindo política. E democracia é um regime do poder exercido pelo povo. Como assim? Eu sou povo, elejo o meu representante para ir lá no Senado e no Congresso me representar. Ah, mas fulano não me representa, porque eu não votei nele. Tudo bem, é um direito seu, mas o fulano foi eleito por 60% da população. Agora ele é o líder da população e seu líder também. Tá? Democracia é o povo elegendo os seus líderes. Quem te deu esse poder? Quem deu esse poder político? Fui eu que votei nele. Mas eu não votei em você. Por que você está aí? Às vezes porque eu votei em branco ou eu anulei o meu voto. Né? Ou os argumentos que aquele político teve convenceu muito mais pessoas do que eu. Democracia, a maioria ouviu as propostas dos políticos, se identificaram com determinado político e votaram nele. Entendeu? Você não votou, mas a maioria votou, e assim nós temos o prefeito, assim nós temos o vereador, assim nós temos o governador, assim nós temos o presidente, que foi escolhido pela maioria da nossa polis, da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso estado e do nosso país. Tá? A democracia ela pode ser exercida tanto no sistema monárquico ou no sistema republicano. Tá? Por exemplo, no parlamentarismo, você vota, você escolhe o seu presidente, e o presidente traz o primeiro-ministro que vai tomar as decisões políticas, né, mais importantes, vamos dizer assim.
O conceito de democracia foi evoluído com o passar do tempo a partir de 1688 na Inglaterra. Democracia era baseada na liberdade de discussão dentro do parlamento. De acordo com alguns filósofos e pensadores do século XVIII, a democracia era o direito do povo de escolher e controlar o governo da nação. Tá? Uma frase recente agora que eu aprendi: democracia não é ditadura, não é dar poder para a pessoa governar para sempre. Democracia é o poder do povo de tirar, não deixar que os maus políticos permaneçam. Entendeu? Tá? Não é dar poder só para aquele governo, é também a possibilidade de tirar os maus políticos, tá? Num determinado tempo. Democracia grega, ou democratia grega, né? Segundo Jean-Jacques, né? Russell, 1712-1788, a democracia, tá? É uma conquista tardia da humanidade, não é uma conquista tardia da humanidade, foi 600 a.C., já falava-se em democracia na Grécia, porque já naquela época havia preocupações com o bem da sociedade e as leis eram desenvolvidas através de legisladores. Um legislador muito famoso é o Solon, na Grécia, 630 a 560 a.C. Foi um legislador grego que desenvolveu a ideia da democratia, poder do povo. Tá? Como eu falei, a República Romana, tá? Res publica, né? É um termo romano, né? República é a palavra que descreve a forma de governo em que o chefe do Estado é eleito pelo representante dos cidadãos ou pelo próprio cidadão exercendo a função durante um tempo limitado. A palavra deriva do latim res publica, que é a expressão que o poder ser traduzido como assunto público. Ou seja, república pode ser traduzida como assunto público. Res publica. Res, assunto, pública, público. Né? Igual política, assunto de interesse da comunidade. Né? República, o chefe de Estado eleito pelo povo, que vai governar o povo por um determinado período. Tá? No Brasil, a nossa república, a nossa história republicana começa lá na deportação lá do poder de Dom Pedro II, na proclamação da República em 1889. Tá? E em 1994, né, a gente já tem algumas leis, né, que já regem o nosso país, a gente chama de República Velha. Tá? E essa República Velha ela acontece de 1889 até 1930, que vem a República do Estado Novo, com Getúlio Vargas, né? Aí vem toda aquela coisa, ditadura Vargas, que a gente conhece, tomada do poder. Né? O nosso Brasil é marcado por tomada de poder. Tá? A gente fala muito sobre golpe militar de 64, mas antes do golpe militar de 64, a gente teve outros golpes militares. A própria proclamação da República no Brasil é um golpe militar. Os militares, quando tiraram Dom Pedro II do poder. Tá? E Dom Pedro II do poder, apesar de ser um governador, um ditador, era uma pessoa muito humana, segundo aí dados históricos, era uma pessoa muito humanitária. O próprio Dom Pedro I ele iria acabar com a escravidão e iria levar o Brasil à República. Né? Segundo alguns historiadores, se dependesse do Dom Pedro II, desculpa, o Brasil seria como se fosse a Inglaterra. Você teria a monarquia, mas teria o parlamento trabalhando nisso. Né? Essa era, segundo alguns historiadores, essa era a intenção, né, de Pedro II. Tá? O Estado democrático no Brasil, o artigo 18 da Constituição Federal afirma que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende na união dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Tá
bom? Todo o Estado tem autonomia, tem a sua autonomia, o município tem a sua autonomia, entendeu? Né? Mas todos juntos aí para formar a nossa nação brasileira, né? Democracia liberal e moderna, tá? Democracia liberal e moderna é um Estado que dá plena liberdade para os seus cidadãos. Tá? Nós estamos vivendo em momentos de coronavírus, onde alguns princípios de liberdade foram suspensos, como o direito de ir e vir, o direito de se organizar em estádios, em locais religiosos. Isso porque, por causa do vírus, né, que foi uma coisa além que a nossa própria Constituição, né, prevê essas privações de liberdade para um bem maior da comunidade. Tá? Mas um Estado liberal moderno é um Estado que você tem liberdade de religião, um Estado que você tem liberdade de comércio, um Estado que você tem liberdade de expressão, liberdade para ir e vir e liberdade de escolha, né? A gente vê que, devido a essa pandemia, algumas dessas liberdades foram privadas num determinado momento. Decretos oficiais, decretos estaduais, né, proíbem essa coisa até que a ameaça à sociedade passe ou possa ser controlada. Bem, igualdade, liberdade, fraternidade são temas, né? Nós somos iguais, temos que ser tratados iguais, temos liberdades iguais, né? Temos que ser acolhidos pelo Estado, pelo poder público de forma igual. Tá? Um dos marcos da política da democracia no mundo, tá? É 1789, que é os direitos do homem e do cidadão, que depois vai se transformar na Declaração Universal dos Direitos do Cidadão ou dos Direitos da Humanidade, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tá? Isso surge lá em 1789, entendeu? E vai se concretizar para nós em 1948, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tá? São evoluções, né? Ou seja, discussões de pessoas, políticos que ouvem a necessidade do povo, que enxergam a necessidade do povo e constroem princípios de lei para beneficiar a população. Tá? Nessa discussão, nós temos duas mulheres espetaculares, né, que é a Marie-Thérèse Rudet-Goffrin, 1689-1777 na França, e a Eleanor Roosevelt, 1884 a 1962 nos Estados Unidos. Eu aconselharia as meninas aí do curso de Direito estudar um pouquinho sobre Eleanor Roosevelt. Tá? É muito legal, tem uns artigos muito legais sobre ela, uma mulher muito à frente do seu tempo. Tá? Você vê que a Declaração Universal do Direito do Homem, em 1948, quando você vê os artigos, né, as leis, né, e quando você vai interpretar a lei, tem um momento que ela fala de meios de comunicação, né? Eu falei, caraca, essa mulher já estava pensando em internet, em Facebook, né, em Instagram. É uma mulher extraordinária, vale a pena pesquisar sobre ela, tá? A democracia no Brasil, a gente já falou, vem lá de 1889, com a proclamação da República, né? A Primeira República, a Segunda República foi o fim da política do café com leite, isso em 1930, a Terceira República foi a ditadura do Estado Novo, em 1947, nós temos o golpe militar de 64 a 1985 e temos a República Nova, agora que nós estamos vivendo aí, de liberdade, de democracia, né, e liberdade de expressão. É claro que nos últimos momentos nós temos vivendo períodos de conturbação, períodos conturbados, né, ameaças à democracia, coisas assim. Tá? Nós temos marcos da democracia, que foi em 1985, as diretas já, onde o governo militar decide não mais continuar no poder e abre mão do governo, tá?
tá? E isso é uma coisa que vale a pena discutir, tá? Os militares abrem mão, né? Não querem mais seguir, né? Porque o regime militar já estava bem desgastado. Então, os militares escolhem, se eu não me engano, o Paulo Maluf, e o Congresso escolhe Tancredo Neves. Na hora da votação, né, os militares não participam disso, tá, da votação, e Tancredo Neves é eleito presidente, mas ele vem a falecer, não toma posse, e José Sarney toma posse do Brasil, isso em 1985. Tá? Aí você tem eleição direta, o povo volta a escolher os seus representantes, o Estado volta a escolher o seu representante, isso é uma democracia. Você tem as divisões dos poderes numa democracia, né? O executivo, o legislador e o judiciário. Na época da monarquia tinha um moderador, né? Então, como acabou a monarquia, acabou-se o moderador. Você tem o executivo, você tem o judiciário, você tem o legislativo. E cada um deles tem a sua autonomia. É claro que hoje em dia está cada um se enfiando na área do outro, né? O presidente vai, faz um decreto, vem outro lá impede, vem outro lá impede. Ah, se ele fizer isso, nós vamos fazer, nós vamos impedir. Então, a situação que a gente vive política hoje no Brasil é muito conturbada, tá? É importante a gente estar conhecendo, a gente estar se envolvendo. Manifestação popular é um direito que foi sucumbido durante muito tempo e nós conseguimos, através de protestos, através de algumas baixas, vamos dizer assim, mas hoje nós temos a liberdade da manifestação popular. Tá? É uma conquista da democracia. Encerrando, grandes passos da democracia. A gente tem a Revolução Francesa, tá? Temos os movimentos civis americanos, tá? Temos também a queda do Muro de Berlim, temos também as diretas já, como eu falei, temos a nossa Constituição Federal de 1988. Gente, isso é uma coisa que você tem que ter em casa. Tá? Constituição não é um livro de cabeceira, claro, é um livro de pesquisa. Ah, mas isso que você está fazendo vai contra o princípio da Constituição. Aí você pergunta assim, qual o princípio? Qual o princípio? Aí a pessoa, não, na essência da Constituição. Mas qual o princípio? Me diz um artigo. Entendeu? Como é importante? Tá? Então, para você dizer que um político ou que um prefeito está agindo de forma errada ou inconstitucional, você tem que ter a Constituição perto de você. A Constituição de 1988 é considerada mais voltada, mais cidadã. A Constituição do cidadão é uma Constituição mais humanitária, né, que abrange direitos, né, em uma amplitude maior, para o bem maior da população. Tá? Caminhando para encerrar, a nossa Constituição trouxe o fim da censura, tá? Trouxe também a implementação do Estado Único de Saúde, que era o SUS, que era o INSS, aí foi mudando, em todo o território nacional. Garantia de demarcação de terras indígenas foi uma conquista, a garantia de leis de proteção ao meio ambiente é uma outra conquista, instituições das eleições diretas, né? Tem rumores hoje que querem fazer uma eleição indireta. Agora, alguns deputados, olha só, depois de uma grande luta intensa para você trazer as eleições diretas, existem rumores de movimento lá no Congresso de fazer uma eleição indireta. Olha só, um retrocesso. Como a corrupção volta a tomar conta. Lutamos para ter uma eleição direta. Agora, aqueles mesmos que dizem que lutavam pelas diretas já, agora estão defendendo uma eleição indireta. Olha só que interessante. Que coisa, né? Como disse, que coisa, não? Bem, encerrando-se com uma frase do Abraham Lincoln, né? Democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo.
Abraham Lincoln. Essa é uma frase muito bonita dele. Tá? Uma outra personagem muito interessante, Margaret Thatcher. Bonito nome, né? Margaret Thatcher. Democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Viu? Bonito? Charles Bucket. A diferença entre uma democracia e uma ditadura consiste em que, numa democracia, se pode votar antes de obedecer às ordens. Você sabia que o detento tem direito a voto? Você sabia que o criminoso, quando comete crime num dia da eleição, não pode ser preso? E os meus direitos? A pessoa não sabe nem quais são os direitos dela, mas e os meus direitos? Não cumpre com o princípio da obrigação, mas exige o direito. Isso aí que o nosso amigo Charles Bukowski está falando. Tá? Winston Churchill, não sei se eu falei certo, Winston Churchill, democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Né? Democracia é ruim, não é bom, mas as outras formas de governo são piores que a democracia. Winston Churchill. Tá? Tem outras frases aqui que depois vocês vão ler aí no slide, tá bom? E Paulo Freire, a democracia não pretende criar santos, mas fazer justiça. Parece, né? Está falando de alguém, né? Não é para criar santo, mas é para fazer justiça. Bem, falamos então, encerramos um pouquinho nossa conversa sobre sociologia e política, tá? Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar te guardando. Muito sucesso aí na sua caminhada, no seu curso de Direito, tá bom? Fica com Deus, galera. Um abração. Até a próxima aí.